Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos, por conta da liberdade que o Senhor nos deu, por ter nos resgatado do império das trevas, nos libertado do pecado, Pai, o Senhor nos deu a opção, Pai, de entronizá-lo no nosso coração, na nossa vida, Pai, e declarar que o Senhor é o nosso Senhor, Pai. Por livre e espontânea vontade, Pai, nós declaramos isso. E nós clamamos, nós chamamos, nós pedimos, Pai, faça em nós, Senhor, a sua vontade. Que seja feita, Pai, a sua obra, a sua vontade nessa terra por meio de nós, Pai. Estamos aqui para te obedecer. Estamos aqui para ser como um canal do seu amor, um canal do seu poder e um canal da sua vontade para essa terra, Pai, para essa geração que o Senhor nos colocou, Pai. Nós somos, Pai, os seus braços, Pai, as suas mãos, Pai, para alcançar e para tocar este mundo, Deus. Eis-nos aqui, Pai, e obrigado, Deus, porque nós te amamos, nós reconhecemos o seu senhorio na nossa vida, Pai, e somos gratos porque o Senhor nos resgatou de uma eternidade separada do Senhor no inferno, Pai. Isso é o suficiente para nós simplesmente nos entregarmos completamente para o Senhor, Deus. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos unidos como igreja, reunidos aqui nessa noite, Pai. Ó Pai, para poder desfrutar daquilo que o Teu Espírito Santo quer falar, para desfrutar dos dons manifestos no nosso meio, Pai, para a nossa edificação, para que a unção do Senhor seja derramada no nosso meio, Pai. E se porventura há alguém aqui que chegou com a mente, com o corpo acorrentado, preso, com cadeias, essa unção quebrando agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai. Obrigado, Pai, o Senhor é tão bom, Deus. Aleluia, Pai. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado, louvor, sucesso. Vou pedir só uma ajudinha para a gente mover esse púlpito, por favor. Aleluia. Boa noite. Igreja do Senhor. Só fazer um teste. Olha, glória a Deus. É uma tecnologia aqui avançada, meu irmão. Aí, Basita, ó. Dá para controlar do celular. Deus é bom. Aqui, ó, o controle remoto pelo celular. Mexendo no Canva. Chora cão. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar esse tema com a igreja. Algo que a gente sempre está sendo, com certeza, todos nós estamos sendo a todo momento ministrado a respeito desse tema, porque, como a gente vai ver, a ofensa ela é inevitável, né? Ela faz parte da nossa vida, né? Enquanto a gente está aqui na terra. E existem os motivos, existem as causas disso acontecer. E meditando a respeito dessas coisas, também lendo esses livros, eu vou fazer ao contrário. Já vou indicar a bibliografia já no início. Tem esse livro aqui do Reagan Filho, que Evite a Armadilha da Ofensa. Eu acho que é figurinha marcada já aqui na nossa igreja. E tem esse livro também, Você Pode Superar Isso, do Rick Renner, também é uma bênção. Ele é um mestre em grego, né? Então, ele vai trazendo também aquele devocional da Pedras Preciosas, ele vai trazendo aquelas estudos do grego e tudo mais. Então, recomendo fortemente, né, a leitura desses livros, porque eles vão trazer uma luz ainda maior a respeito desse tema, né? Que é um tema sempre muito, muito atual, né? Porque a gente vai ver aqui, isso está presente na vida, né? No mundo, desde sempre. Jesus ensinou sobre isso, né? Sobre ofensa, sobre o pecado, né?
E eu gostaria de começar falando sobre a ofensa, né? Que do grego, paraptoma, significa o quê, né? Cair diante ou próximo de algo, né? É sucumbir a alguma coisa. Imagina que você estava andando ou correndo e surgiu um obstáculo e aquele obstáculo ele te derrubou, ele te fez sucumbir. Então essa palavra que no original é traduzida como ofensa, ela tem esse sentido, ou desvio da verdade. Se a gente parar para pensar, não tem muito a ver com o que a gente tem de ideia de ofensa, né? Porque a ideia de ofensa que a gente tem é de alguém fazer algo contra nós. Mas ofensa ali, paraptoma, é mais falando mais das consequências de que a ofensa traz, né? Que é desviar da verdade, que é desviar ou que fazer a gente sucumbir, cair diante de um obstáculo. Então esse é o significado de ofensa. E tentação. A gente vê na palavra que a ofensa, ela vem com uma tentação. A gente não é obrigado, a gente não está predestinado a se ofender, entendeu? A gente não está determinado, né, a ver uma ofensa. Eu não sou obrigado a me ofender. A gente aprende isso na palavra e a gente vai ver. E a tentação, do grego, peirasmos, do francês, tentation, estou brincando. Do grego, peirasmos, significa sedução, teste. E a tentação é justamente isso. É uma sedução. É algo que está tentando te levar para algum lugar. E veja, te levar para algum lugar, ou seja, você não está naquele lugar. Ela está tentando te tirar do seu lugar e te levar para um lugar aonde você não deveria estar. A tentação basicamente é isso. E quando a gente fala de tentação, aí geralmente vem o pecado, né? O pecado ele nasce numa tentação e como a gente vê na palavra, né? Quando é concebido o pecado, há o pecado. A tentação vem quando a gente dá lugar àquela tentação, é concebido o pecado. Então, quando fala de tentação, a gente geralmente pensa, né? Moralidade sexual, desobediência, idolatria, mentira, inveja, ciúme, orgulho, né? Aquelas obras da carne que a gente bem conhece. Geralmente vem isso na nossa mente. Mas o que é também... Ops. Ih, eu acho que esse negocinho também... ele não está funcionando os cliques, hein? Pode dar um clique para mim. Deu o clique aí, ó, funcionou. Amém. A ofensa também está no conjunto da tentação. Por quê? Porque é um pecado. Então a ofensa ela chega na forma de uma tentação. E a ofensa é um pecado. Ou seja, o fato de eu deixar a ofensa entrar, deixar a ofensa tomar lugar na minha vida e eu me amargurar, eu me chatear com o irmão, permitir que aquele sentimento, permitir que aquela ideia crie uma barreira, crie um problema comigo, entre eu e meu irmão, entre eu e minha esposa, entre eu e meus filhos. Vem a tentação, que é a circunstância, e se eu deixar entrar, aquilo se torna uma ofensa e é um pecado. E isso é muito sério. Tiago, gente boa. Primeiro capítulo, verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Parece um texto simples, mas cara, tem uma verdade muito profunda aqui. Eu estava meditando nesse texto esses dias e eu pensando, realmente, por que Deus não pode ser tentado e nós podemos ser tentados? Por causa da nossa própria cobiça. Deus, ele é santo. Então, ele não pode ser tentado. Cristo foi tentado, porque ele se fez carne, tinha um corpo e uma alma, e ali ele poderia ser tentado, na cobiça ou na concupiscência. Ele poderia ser tentado, mas Deus não pode ser tentado, porque ele é santo, simplesmente é impossível. Essa é uma verdade para mim, é simples, mas foi bem impactante para mim. Deus não pode ser tentado, então por isso ele não vai tentar ninguém. Então a gente não pode dizer que se a gente é tentado é por Deus. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça.
quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Então, qual é a causa da gente ceder à tentação da ofensa? O que causa isso, né? O que leva a essa tentação se tornar uma ofensa? Pode passar, por favor, Gabriel. Acho que deu uma pausada aqui no controle. Consegue passar, Gabriel? Beleza. Obrigado. Quem dá causa à tentação pela ofensa, né? Pode clicar mais uma vez, por favor. Nós mesmos, por causa das nossas próprias concupiscências. Ou seja, o orgulho, uma altivez, um sentimento faccioso, uma inveja, um ciúme, são todas causas da ofensa se instalar na nossa vida, vindo como uma tentação, mas se instalando na forma de ofensa, concebendo o pecado. O orgulho, né? Como é que essa pessoa pode fazer isso comigo? Quem ela pensa que é? Quem que ela acha que... Ela não sabe quem eu sou, né? Orgulho, altivez, achar que, né, tá acima de todo mundo, sentimento faccioso, querendo criar uma intriga, né? Inveja, ciúme. Não precisa nem dar muito detalhe, porque a gente, com certeza, todos aqui já passaram por alguma situação dessa, conseguiria citar exemplos, né? Mas o foco é por conta dessas concupiscências, fazem parte da nossa mente, né, do nosso sentimento, a nossa alma que ainda está sendo renovada, que ainda não foi salva, e aí, graças a Deus pela palavra de Deus que vai nos ajudar. E a gente vai ver eu gosto assim, eu começar com uma construção. A gente começa falando um pouquinho, que coisa triste, mas depois a gente vai para a solução. Vamos falar primeiro sobre a ofensa aí, para a gente identificar o problema e depois resolver o problema. Pode passar, por favor. Então, assim, da mesma forma que a tentação, a ofensa, ela é inevitável. Ela vai vir. Ela vai ser semeada, né? Pode passar, por favor. Mas, assim como resistimos à tentação, também resistimos à ofensa. Lá em 1 Coríntios 10:13, está falando sobre isso. Deus falando para nós, você pode resistir à tentação. Então é essa forma que a gente lida com a tentação da ofensa, resistindo a ela. 1 Coríntios 10, versículo 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. E a gente daí a pouco vai falar sobre esse escape. Mas essa é a nossa esperança. A ofensa, ela pode vir, mas só que a gente pode resistir a ela. A gente não é obrigado, a gente não está fatalmente destinado a cair naquilo, a cair diante da ofensa, como a gente viu, cair ou ser, né, obstruído pela ofensa. Pode passar, por favor, Gabriel? Gabriel ali, rapaz, hoje tá igual um polvo ali, com 8 braços ali. Tá cuidando da transmissão, do slide, sucesso. Ofensa é coisa séria, porque é um pecado, como a gente viu. Ela nasce e é concebida na tentação. Então, ela tem um efeito muito sério na nossa vida. Pode clicar, por favor? Ela aprisiona a nossa alma. Então, quando vem, às vezes, uma ofensa para nós, se a gente dá lugar a ela vai controlar os nossos sentidos, ela vai controlar as nossas emoções. E muitas vezes vai embaçar a nossa visão, vai embotar os nossos sentidos. Tudo que a gente vai enxergar na nossa frente vai estar distorcido por causa da ofensa. Então ela aprisiona a nossa alma, ela adoece o nosso corpo. Existem efeitos que a ofensa, que um perdão não liberado tem sobre o nosso corpo, né? Hoje, a ciência, a medicina estuda a respeito disso, né, de forma mais aprofundada. O efeito de um cortisol, o efeito de uma adrenalina, que é liberado no organismo por conta dessas questões psicológicas, do aprisionamento na alma.
Isso tem repercussões no nosso corpo de doenças que vêm por conta de uma condição psicológica da pessoa. Então, adoece o nosso corpo. O diabo não está brincando não, meu irmão. Ele lança um negócio que é para acabar com tudo mesmo. A ofensa é coisa séria. Mata o espírito. Esse é o mais sério. Ela mata o espírito. E eu vou te falar por quê. Como ela é um pecado, pode clicar mais uma vez. Lembre-se que o pecado é o que nos separava de Deus. O pecado é uma coisa muito séria. A gente às vezes pensa assim, nossa, Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele tem graça, né? Ele nos deu a sua graça e a gente recebe e é salvo. Deus é muito bom, Ele é paz e amor, né? Mas só que às vezes a gente não para pensar que Ele também é justo. A Bíblia fala de uma tal da ira de Deus. A ira de Deus, o que isso é, de fato? É o justo pagamento de uma iniquidade. Ou seja, naquele grande dia, né, no dia do julgamento, quem não estiver com o nome no livro da vida vai ser condenado. Então a pergunta que a gente deve fazer é: nossa, como Deus que é tão bom, tão maravilhoso, condena alguém para a eternidade? Não é essa a pergunta. Mas a verdadeira pergunta é: cara, o que é o pecado ao ponto de fazer o Deus que é amor condenar alguém para a eternidade? O pecado é algo muito sério. E a ofensa é uma armadilha do diabo para levar pessoas para o inferno. É uma armadilha do diabo para levar. Pode clicar mais um, por favor. Prática deliberada. A gente fica ali, ó, aí chega aquela ofensa, a gente dá lugar na nossa vida e fica ali revivendo aquele momento, fica revivendo aquela ofensa. E aquele negócio vai crescendo no nosso coração e aquilo vai gerando fruto mal no nosso coração. E a gente vai rescindindo naquela prática deliberada do pecado, que era o que nos separava de Deus. Aqui em Hebreus 26, 27, ele basicamente fala o seguinte: ele fala que aqueles que já receberam a remissão de pecados, que receberam a salvação de Cristo, mas continuam na prática deliberada do pecado, estão anulando o sacrifício. É muito pesado. É muito pesado. A gente já foi livre do pecado. A gente já foi livre da ofensa, vamos falar diretamente. A gente já foi livre da ofensa, a gente não precisa mais viver escravo do pecado, a gente não precisa mais viver escravo da ofensa. A gente já foi livre disso. Mas quando a pessoa se coloca de volta nesse jugo é o quê? Jugo é aquilo que coloca sobre o animal para dar uma direção para ele ir. Né? O jugo é isso, e o fardo é o que pesa. Às vezes, a gente está se colocando de volta no jugo de Satanás por causa de uma ofensa. E o Satanás está guiando e levando a gente para onde ele quer. E ele vai levar a gente para a morte eterna. De volta. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu queria trazer exatamente isso, o peso que é a gente estar dando espaço para a ofensa. Não é só, vamos viver bonzinho, em harmonia, alegre e tal. Isso faz parte, isso é a nossa natureza. Isso faz parte do convívio da família de Deus. Mas é além disso. É algo mais sério, mais perigoso. Pode acontecer isso daqui. Dependendo do nível que a pessoa se entrega para aquela ofensa. Além de todas aquelas consequências, pode chegar nessa aqui, que é a pior. Pode clicar, por favor, Gabriel. E espero ter ficado claro que, como é algo sério, então o que a gente vai fazer? A gente vai cuidar do nosso coração. Hebreus 12, 15. Seguir com paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, não verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Pode apertar para mim, por favor? Ali, diligentemente, se a gente for ver no original, o Rick Renner traz esse estudo, muito interessante, a gente vê que a palavra original é episcopeu, que significa bispo. E significa também olhar de cima, supervisionar, né? Visionar, olhar, super, de cima. Ó, olhar de cima, supervisionar.
estar atento. Então ele está falando, diligentemente nós nos cuidarmos, ser como que bispo de nós mesmos, ser como supervisor de nós mesmos, da nossa alma, do nosso corpo, mas aqui no caso da nossa alma, do nosso sentimento, né? Do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, a gente está atento para não ficar flertando com o pecado. E quais são as atribuições do supervisor? Assistir, no sentido de ajudar, assistir fulano, né? Ajudar o fulano. Então, o supervisor, a gente vai estar nos ajudando, vai estar cuidando de nós mesmos, vai estar nos dirigindo, né? Vai estar tirando o jugo de Satanás e a gente vai estar nos conduzindo cada dia mais para a consumação da nossa salvação. Porque a gente já foi salvo. Mas a Bíblia fala, Cristo nós é a esperança da glória. E a glória ainda não se manifestou. A gente está indo em direção à glória, de ser arrebatado ou ser salvo, né? Definitivamente julgado, encontrado o nome no livro e falado, você está salvo, pode entrar. A gente ainda está nesse processo. E o pecado ele vem para roubar, para tentar atrapalhar isso daí. Então a gente vai nos dirigir para o quê? Para isso, para a salvação. Continuar no nosso caminho rumo à salvação. Inspecionar. Dar aquela avaliada, dar aquela olhada para ver se está tudo em ordem. Pode passar, por favor? Isso, bispo dos nossos corações. Voltando lá em Hebreus, seguir a paz com todos, diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Pode clicar mais uma vez, a gente vai olhar uma outra versão. Esforcem-se para viver em paz com todos. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, esforcem-se, cuidem, né, um dos outros, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha, isso é sério. Se excluir da graça de Deus. Isso ele está falando para a igreja. Ele está falando, cuidado para não se excluírem da graça de Deus. Cuidado. Eu vejo isso como, é uma bênção mesmo, a gente receber essas palavras. Cuidado, né? Estejam atentos, esforcem-se, cuidem. Esses imperativos, a gente precisa estar atento. Pode passar, por favor, Gabriel. Então, assim, até agora, o que a gente viu? A ofensa, o que é a ofensa? O que é uma tentação, né? A causa da tentação, que somos nós mesmos, a concupiscência que ainda há na nossa mente, no nosso corpo, e que pode conceber o pecado da ofensa, e a gente precisa estar cuidando do nosso coração como bispos. E aí, a gente vai falar agora do nosso jardim. Então, nós como bispos, como responsáveis pelo nosso coração, a gente vai cuidar do nosso jardim para que não cresça o quê? Uma raiz de amargura, como a gente viu ali naquele texto. No final ele fala, para que não haja nenhuma raiz de amargura que venha trazer problemas no meio de vocês. Então, cada um é responsável pelo seu próprio jardim. A semente da ofensa ela é inevitável, né? Para quem tem um jardim, para quem tem um lote. Irmão Joey ali, tem uma casa abençoada lá, o Clube do Us. O irmão Joey vai poder falar. Ele consegue impedir que cresça capim lá no terreno dele? Impossível. Porque a semente do capim chega, a gente nem vê de onde que vem. Ela simplesmente chega. É a mesma coisa a ofensa. Ela vai vir. E às vezes a gente não tem como impedir. Porque não depende de nós. Ela simplesmente vai vir. Ela é inevitável. Mas o que a gente vai fazer? Né? A erva daninha no jardim seria a raiz de amargura. Amém. É necessário a gente cuidar do nosso jardim. Então, assim, o irmão Joey lá, ele não tem como impedir que o capim cresça no jardim dele. Mas o que ele vai fazer? Na hora que o capim estiver pequenininho ali, já estiver botando as carinhas para fora, ele vai lá, puxa e arranca. Né? O joio. Né, irmão Joey? Aí, quando está pequenininho ainda, ele vai lá e arranca. Agora você imagina o seguinte, um jardim, um lote que ficou lá abandonado de qualquer jeito. Já tem mato lá que é 2 metros de altura. Aí como é que você arranca isso daí? Muito mais difícil. Não é impossível, mas você vai precisar talvez até de uma máquina
para poder arrancar esse mato. Você não consegue mais chegar lá com a mãozinha e arrancar como se ele tivesse pequenininho. Ele já vai estar tomado, aquilo ali vai precisar de um trabalho maior para a gente resolver aquele problema ali. Então, a gente precisa estar cuidando do nosso jardim. E é melhor que seja quando o matinho ainda está pequeno. E cada um prestará conta do seu jardim. Esse é o ponto. A gente não consegue impedir que o capim chegue. A gente não consegue impedir que a ofensa chegue. Mas só que o nosso coração é o que a gente vai apresentar para Deus. É o nosso coração. E não a ofensa que o irmão lançou ofensa. Não tem nada a ver com isso. Nós temos a ver com isso sim. É o nosso jardim e a gente precisa cuidar. É o nosso coração, é a nossa alma, é o nosso corpo que está em jogo, né? Que está envolvido em toda essa situação da ofensa. Aí esses tempos eu estava vendo na mídia social, parece que tem aí uma trendzinha que o pessoal brinca, alugou um triplex na cabeça. É tipo, tá ali num esporte, num futebol, num basquete, um negócio assim, aí o cara chega lá do lado do adversário, aí fala lá uma bobagem para ele lá, só para deixar ele nervoso. E o cara entra na pilha, ele puxa ar, aí vai para cima, aí erra o pênalti, ou seja, o cara alugou um triplex na cabeça dele, ele entrou na cabeça do cara e afetou o cara. Ele ficou afetado ao ponto de errar um pênalti, por exemplo, ou o goleiro frangar. Então isso é o quê? É um domínio. A pessoa conseguiu entrar na cabeça dele e dominar aquela pessoa. Às vezes a ofensa, ela pode fazer isso. Ela entra na nossa mente, ela domina a nossa mente. E tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai pensar, a nossa vida, ela vai ser guiada pela ofensa, pelas ofensas, né? Então, aí está a importância de nós sermos o bispo do nosso coração. A gente cuidar do nosso coração para não permitir que a ofensa tome conta da nossa vida e acabe acontecendo aquela coisa séria que a gente falou antes. Pode clicar, por favor, Gabriel. E graças a Deus, vamos para a solução agora. Amém. E qual é a solução? O amor, a enxada celestial. Como é que você arranca o mato? Com a enxada. A gente vai lá, se o mato estiver maiorzinho, não dá para tirar mais com a mão, a gente vai lá com a enxada e tira ele fora. Arranca ele fora. E no mundo, no mundo espiritual, na nossa mente, como é que a gente vai arrancar esse mato fora? Que às vezes já tá grandinho e a gente vai precisar ter um trabalhinho maior para arrancar fora. Uma enxada celestial, que é o amor. É um olhar de compaixão. É um olhar de compaixão. Pode clicar, por favor, Gabriel. Por quê? Muitas vezes, 98% das vezes, a ofensa ela está mais relacionada à pessoa que ofendeu do que quem foi ofendido. A pessoa que geralmente ofende, ela geralmente tem um problema, ela está com um problema, que é o quê? A própria ofensa. Ela já foi ofendida várias vezes na vida, passou por várias experiências na vida, que são inumeráveis, né? Que afetaram questão de rejeição, autoestima, e todo mundo tem uma história que aquela pessoa, o nosso irmão, às vezes, dentro da igreja ainda está lutando com aquilo. É algo que ainda o diabo consegue, ter algum controle, às vezes, na vida daquela pessoa. E a ofensa acaba acontecendo, acaba sendo semeada, sendo lançada, o capinzinho acaba sendo lançado. Então, o olhar de compaixão é a gente ver, não é pessoal. A pessoa está num processo, a pessoa ainda está amadurecendo nessa área. Ela ainda precisa se libertar disso. Os outros 2%, às vezes, a pessoa realmente tem um problema com a gente, esse é o mais fácil de resolver. A gente senta lá, meu irmão, o que aconteceu? Me perdoa, estamos resolvidos. Amém, resolvido. Se o problema é com você e não com os outros, aí isso é o mais fácil de resolver. Agora, no geral, é uma coisa mais sistêmica, digamos. É uma questão mais da pessoa que está passando por uma situação, uma circunstância, e a gente olha com amor e com compaixão, e não recebe aquela ofensa. E as sementes do mesmo fruto, A ofensa, ela está frutificando na vida do irmão, Se a gente deixar a ofensa entrar na nossa vida, o que a gente vai passar a semear? Ofensa. Porque ela entrou a sementinha, cresceu, e agora o seu jardim, o seu lote está espalhando mato para os seus vizinhos. A lógica é essa.
pelo fruto conhecereis a árvore, né? Se a pessoa, se eu tô o tempo todo ofendendo, é porque tem alguma coisa dentro aqui, meu coração tá cheio do quê? De ofensa. Preciso arrancar esses matos. Preciso arrancar tudo isso daí. Com o quê? Com a enxada celestial. E como quem está aprisionado. A gente, né, quando a gente recebe aquela ofensa, a gente tem uma compaixão do irmão. Esse irmão, ele está aprisionado na alma dele. Com alguma ofensa, com algum problema, com alguma situação. Olhar com compaixão, desejando e orando e intercedendo pelo irmão, para que ele vença aquela situação. Que ele vença aquela prisão. Porque, assim, eu tenho certeza que todo mundo aqui provavelmente já experimentou o que é estar preso, às vezes, numa ofensa. E é terrível. E a consequência pode ser terrível, assim, a pior de todas, como a gente viu. Então, é isso, é a gente amar o irmão e entender, isso é espiritual, isso precisa ser arrancado, o diabo precisa sair da vida dele, precisa derrubar as fortalezas mentais, e a gente orar pelo irmão. Né? Entender que cada um, né, todos nós, estamos numa mesma missão. E que aquele irmão precisa de uma ajuda. Da mesma forma que nós, diversas vezes, a gente também pode contar com a ajuda dos irmãos em alguma outra necessidade que cada um tenha. Né? Todos nós temos necessidades. Né? Não há problema nisso. Eu creio que Deus criou a igreja para isso. Para cada um se suportar. Nos apoiar uns aos outros, né? Então, da mesma forma que aquele irmão está precisando de ajuda nesse aspecto, nós muitas vezes também precisamos de ajuda em outros aspectos. Então, é ter essa visão de compaixão mesmo. Isso ajuda a gente a arrancar a ofensa do nosso coração, né? Da gente não permitir que a ofensa encontre lugar na nossa vida. Pode clicar, por favor, Gabriel. Esse assunto é tão para a nossa carne, muitas vezes, ele é tão difícil que tem um exemplo ali na Bíblia, como a gente vê que esse assunto ele é meio espinhoso, digamos, né? Espinhoso que eu falo no sentido de, quando vai tratar desse assunto, o pessoal fica assim, rapaz, o nível é muito alto. É isso mesmo. Cristo falou, acautelai-vos. Se teu irmão, e olha só, acautelai-vos. Tomem cuidado. De novo, a gente vê, cuidem. É algo sério. É Cristo falando. Isso é muito sério. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Aí, qual foi a reação dos apóstolos? Então disseram os apóstolos, aumenta-nos a fé. Jesus chegou, não falou, se você estiver indo por um caminho, tiver um monte na sua frente, você dá uma palavra para aquele monte, para ele se lançar no mar, e ele vai sair da sua frente e vai se lançar no mar. Aí eles falam, aumenta-nos a fé. Não foi nessa situação. Foi na situação que ele está falando, ame e perdoe. Aí os apóstolos, aumenta a nossa fé. Porque o negócio é grande, é um assunto, aumenta-nos a nossa fé. Graças a Deus, a palavra nos ensina. Então, o que eu preciso para me livrar da ofensa? Fé. Olha só que benção, fé. Às vezes a gente fica pensando, nossa, vou, sei lá, fazer um coaching, vou ler um livro de autoajuda, como lidar com suas frustrações e tal. Mas a resposta está aqui, é fé. E de novo, fé em quê? Pode clicar para mim, por favor, Gabriel. Aqui ele está falando de aumentar a fé. Então, como a gente vê na matéria de fé, né, no assunto fé, a gente sabe que a fé tem uma medida. E a medida de fé, eles pedem para aumentar. E como é que vem a fé? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é a gente, alimentar a nossa mente, alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Tá? Se alimentando. Ao invés de, o irmão me ofendeu, eu vou ali conversar com outro irmão, vou expor para ele para a gente orar por esse irmão. Aí eu vou expor para ele. Aí a gente já sabe, tem um irmãozinho que sempre entra na pilha com a gente, aí vai lá, conversa, você acredita o que aconteceu? Fulano falou isso, isso e aquilo, ele estava com a intenção, não sei o quê, aí o irmão, com certeza.
Com certeza, porque da outra vez, aí começa o tititi, né? Isso tá renovando a nossa mente, mas não com a palavra. Tá renovando a nossa mente com a ofensa. Mas a palavra nos ensina. Vamos renovar a nossa mente com a palavra. Vamos aumentar a nossa fé na palavra. Dessa forma, vamos ouvir a palavra. Pode clicar mais uma vez, por favor. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, receber com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então é a palavra de novo. Como é que eu vou lidar com a ofensa? Palavra. Palavra de Deus. Vou ler, vou meditar, fazer como lá em Josué 1:8 diz, né? Nessa palavra, eu me agrado nessa palavra. Eu medito nela dia e noite, não aparto ela da minha boca. E a palavra, e Josué continua dizendo, e isso vai me fazer prosperar. Então, se a gente fica meditando na palavra, em relação a uma ofensa que a gente recebeu, que a gente está tentado a deixar aquele matinho ali, até cuidar, jogar uma aguinha, né? Dá até uma ajudinha para o mato crescer, a gente fica tentado aquilo, aí a gente vai na palavra, vai meditar na palavra, a palavra vai falar, vai ministrar para nós sobre quem nós somos, sobre o amor de Deus. A primeira coisa que Deus sempre fala para mim, quando eu estou querendo me ofender, Ele fala para mim, você lembra que você foi meu inimigo e eu te perdoei? Quando você ainda era meu inimigo, eu entreguei meu filho para morrer por você, para que você pudesse se arrepender e hoje ter comunhão comigo. Então, você tinha uma dívida muito maior do que esse seu irmão aí está tendo com você e você vai ter que perdoar. Senão você vai ser pego igual na mesma situação daquela parábola, né? Do servo que chegou perante o Senhor, tinha uma dívida muito grande e o Senhor perdoa, tem compaixão, perdoa, mas ao passo aquele mesmo servo vai cobrar uma dívida muito menor de uma outra pessoa e não perdoa e manda prender. Aí o Senhor fica sabendo e manda prender. Ele fala, você não teve compaixão com a dívida pequenininha, eu não vou ter compaixão com a sua dívida que era muito grande. É a mesma coisa com nós. Essa parábola é isso. Perdoe seu irmão, porque a ofensa que ele fez contra você nem se compara com a ofensa que nós tínhamos contra Deus. E mesmo assim nós fomos perdoados por ele. Amém? Pode passar. Pode passar de novo. Mais uma. Fé em quê? Né? A gente vai agora crescer a nossa fé em quê? Na palavra de Deus. Que temos a mesma natureza de Cristo. Romanos 6:4-6 diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu não perdoava antes, mas agora a novidade é, eu perdoo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, ou seja, é para que você possa ir para o céu, esse corpo ser lançado fora com o pecado. Aí você pode acessar, nós podemos acessar o céu. Então, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A ofensa é pecado. Então, a gente tem uma nova natureza, a gente não é mais escravo do pecado, a gente não mais serve ao pecado, mas a gente serve a Deus, e Deus nos diz, perdoe, perdoe. Pode passar. Que o amor já está dentro de nós. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, é o primeiro aspecto do Espírito, né? O primeiro atributo que a gente vê é o amor. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele foi outorgado. Deus enviou para nós. E ele habita dentro de nós. E é a presença do próprio Deus em nós. Então, onde nós fomos, nós carregamos essa presença. E essa presença, qual a natureza dela? Amor. Deus é amor. E a gente crê nisso. A gente não creu para a salvação. A gente creu. Sou salvo. Confessei com a boca. E aí, o que aconteceu? Fomos salvos. É a mesma coisa. Nós cremos. O amor está em mim. O amor habita dentro de mim. E eu posso amar e eu posso perdoar. É a mesma coisa. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu não estou vendo um sentimento meu aqui mudando, às vezes, com relação a uma ofensa, com relação a uma situação. Às vezes eu não estou vendo, mas eu vou crer
contra esse sentimento. A Bíblia fala que Abraão creu contra o seu próprio corpo, que não poderia conceber filhos. E isso foi imputado para a justiça. Isso justificou Abraão, né? Então é muito poderoso quando a gente recebe a palavra de Deus e a gente crê. É um poder tremendo. Então, apesar de eu não estar sentindo, apesar disso ainda, eu estou sentindo aqui por dentro um negócio, na minha cabeça está pesado, mas eu creio, a palavra diz, o amor está dentro de mim, eu posso perdoar. Às vezes é uma situação que o matagal já tomou conta, já virou trepadeira, já cresceu uma mangueira, né, dentro do lote lá onde era para construir a tua casa. Você vai ter que arrancar aquela mangueira lá, arrancar aquela raiz inteira. Vai ter que chamar um caminhãozão que arranca ali, não sei se quem já viu, é um caminhão gigante que arranca uma raiz que chega lá num lençol freático. Precisa de um milagre, às vezes, parece, para perdoar. Mas Deus é o Deus do impossível. Aí a gente crê. Deus, eu preciso de um milagre. Opera um milagre em mim. E vai acontecer. E a gente crê, da mesma forma que a gente crê para a salvação, da mesma forma que a gente crê para a prosperidade, da mesma forma que a gente crê para saúde divina, para cura divina, a gente crê para perdoar. E vai acontecer. Crê como? Na palavra. O amor está dentro de mim. O Espírito habita dentro de mim. E um aspecto, um atributo dele é o amor. Pode passar, por favor. Que o amor foi derramado no nosso coração. Romanos 5. Não pode faltar, né? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Está dentro de nós, a gente não escolheu. Essa é agora a nossa natureza. É crer nisso, eu creio. O amor foi derramado na minha vida. Eu creio. É a certeza do que eu não estou vendo. Eu não estou vendo eu amando a pessoa, mas eu creio. E eu estou declarando com a minha boca. O amor foi derramado na minha vida. O amor foi derramado na minha vida. Eu não estou renovando a minha mente com a ofensa. Não estou renovando minha mente com conversas. Eu estou renovando a minha mente com a palavra. Para ser liberto, para ser livre. Eu estou cuidando do meu jardim. A pessoa, ela tem que se resolver com Deus. Não é conosco. Não é a nossa justiça própria que vai resolver. A nossa justiça própria, a palavra diz, é trapo de imundícia. Não serve para nada. Então, o que a gente está resolvendo aqui? É conosco, no nosso coração, cuidando do nosso coração. Com a palavra, por meio da palavra. Estamos crendo. Da mesma forma que eu creio para uma cura no meu corpo, para eu ser livre daquela enfermidade, eu estou crendo numa cura no meu sentimento, para eu ser livre daquela ofensa. Uma cura da minha alma. Pode passar, por favor. Que a nossa natureza nos capacita a obedecer a palavra. Nós temos uma nova natureza, uma novidade de vida. O velho homem já morreu, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então nós temos uma natureza que nos capacita a obedecer a palavra. E a palavra diz, ame, perdoe. Ali, João 13, 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Que também vos ameis uns aos outros. Ele está falando várias vezes e no imperativo tem um negócio aqui muito precioso, muito importante. Ele está falando, ame uns aos outros, ame uns aos outros. E a gente crê, eu tenho uma natureza, que é o amor, que é o próprio Deus. Nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Olha só que essa é a nossa identidade. Vocês serão conhecidos que são filhos de Deus, porque o fruto é ao amor, o amor. E nós temos uma natureza que nos permite isso. Pode passar, por favor? E novamente, de novo, a nossa natureza nos permite obedecer a isso aqui. Colossenses 3, 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, mandamento. É a palavra de Deus mandando. É um mandamento. Se a gente não entregou a nossa vida ao Senhor, Ele não é o Senhor da nossa vida, Ele está falando. Essa é a palavra de Deus.
ame, perdoe, tenha misericórdia, né? A palavra fala, da mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Fica tranquilo. Fica tranquilão, que na forma que você for julgado, você também vai ser julgado. Então, é a Bíblia nos exortando, né? É Deus nos mostrando o caminho. Ó, o caminho é esse aqui. O caminho que dá certo, o caminho que funciona. Eu que sou Deus, Criador, fiz tudo perfeito, sei como funciona, eu estou te falando. É assim que funciona. Para você ter sucesso, para você ter uma vida bem-sucedida aqui na terra, para você chegar naquele grande dia e Deus falar para você, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei agora. É isso aqui, é a gente obedecer a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, honrar a palavra de Deus no nosso coração, considerar que ela é a coisa mais importante que nós temos. Apesar do mundo estar ensinando, estar pregando outra coisa, a gente às vezes se colocar em situações bastante desconfortáveis no mundo, mas não abrir mão. Não abrir mão. Pode passar, por favor, Gabriel. E que fomos libertos do pecado da ofensa. Romanos 6,18. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Não tem jeito. A palavra nos ensina, a gente não tem como viver sem um Senhor na nossa vida. A gente sempre vai estar submetido a alguma influência, alguma autoridade, algum poder. E a Bíblia está nos alertando, escolhe o Senhor, porque Ele é bom. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Porque se você escolher o outro Senhor lá, o negócio vai ficar ruim para você. Não tem como você agradar a Deus e a Mamon, não tem como se agradar a Deus e outro Senhor. O bizu vai para Deus, que aí é sucesso. Porque o outro ali vai te levar para o inferno, literalmente. Pode passar, por favor, Gabriel. E eu queria concluir com esse texto, para a gente abrir lá. Que o nosso Pai não é mais Satanás. Rapaz, isso é muito... Esse é outro texto, assim... Bem... Eu não sei como descrever, ele é muito denso, ele é muito poderoso para a gente meditar. João 8, versículo 37. Ele é um versículo muito sério. É basicamente Cristo ensinando quase a mesma coisa que ele ensinou para Nicodemos, mas a diferença é que Nicodemos estava aberto para ouvir a verdade. Ouvir a verdade que Cristo está falando, que ele conheceu, por quê? Porque ele veio da parte do Pai. E aqui ele fala, eu vi, porque eu estava com meu pai e eu vi essas coisas, e eu estou falando. E essa é a verdade. Nicodemos recebeu sobre o novo nascimento. Por acaso eu volto ao ventre da minha mãe, a Cristo fala, isso você entende das coisas da carne, mas eu estou falando de coisas do Espírito. É Cristo falando da mesma coisa, mas só que para pessoas que estavam com o coração duro. E aí ele solta esse que eu acho bem pesado, é bem sério para a gente refletir. Ele fala assim, ó, o contexto ali é que Cristo estava discutindo, estava debatendo com algumas pessoas que estavam duvidando de que o que ele dizia era verdade. Aí Cristo fala, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, né? Porque ele estava vindo falando, ó, vocês não têm Deus como pai. Aí eles falam, não, a gente é filho de Abraão. Aí ele fala, eu sei que vocês são filhos de Abraão, ou seja, ele está falando de uma origem natural. Vocês são filhos de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Ou seja, vocês não são filhos de Deus, não. Vocês estão querendo me matar. Quem que veio para matar? É quase isso. Não, quase não. É isso. Aí ele continua. Abraão, aí eles falam, né? Eu falo o que vi na presença do Pai e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é nosso pai, eles responderam. Jesus disse, se vocês fossem filho de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Já está falando de você ser filho espiritual. Aqui. Vocês fariam o que Abraão fez. Abraão foi justo. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade, que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E eles protestaram.
Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E Jesus ali ensinando, Jesus lhe disse, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí ele faz uma pergunta retórica, por que não compreendem o meu discurso? Já te respondo, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. E por que vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Porque vocês são, estou parafraseando, tá? Aí a resposta, vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, assim, o que a gente pode pegar aqui para resumir? A gente não é mais filho de Satanás. A gente não é mais filho do diabo. O que é ser filho do diabo? É fazer as mesmas coisas que ele faz. É mentir, é matar, é roubar, né? É ofender, é se deixar ser ofendido, é não obedecer a palavra, é não fazer o que está escrito na palavra, é não acreditar na palavra. Essa é a verdade. Ele está falando, por que vocês não creem? Porque vocês são filho do diabo. É muito pesado isso. Então, quando a gente coloca a palavra à prova de Deus, o amor está dentro de mim, eu acho que há ressalvas. Rapaz, a verdade está bem na sua frente, a palavra está falando, o amor está dentro de você, ele foi derramado dentro de você, há um espírito dentro de você que o fruto é o amor, e se a gente coloca isso à prova, a gente está se colocando às vezes na mesma posição que essas pessoas aqui, colocando à prova a verdade que Cristo trouxe, que Deus está nos falando, isso se assemelha a quem? Filho de Satanás, filho do diabo, é muito sério. Coisas para a gente meditar, refletir, porque pode às vezes parecer que é algo trivial na nossa vida, né? A gente está ali vivendo, aí vem a palavra de Deus, a gente dá uma rejeitadinha, só numa vírgulazinha, no ponto e vírgula ali, uma ressalvazinha, uma reserva, só nisso aqui. Mas é algo muito sério, porque Cristo aqui está mostrando, quem resiste ao diabo é filho de Deus. Agora, quem resiste à palavra de Deus é filho do diabo. É a comparação que Cristo fez. Para a gente ter cuidado com isso. É muito sério. É algo que veio ao meu coração esse tempo sobre esse assunto. Para a gente estar realmente vivendo aquilo que Deus tem para nós. À altura do que nós fomos chamados, de fato. E então, desta forma, nós poderemos operar como igreja e como parte do corpo, como um membro do corpo, na sua plena capacidade. A igreja do Senhor, aqui local, nossa igreja Asa Sul, se a gente viver a essa altura do evangelho, rapaz, a Asa Sul, o diabo não vai ter como segurar a Asa Sul. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se a gente estiver vivendo nesse pleno potencial. E uma das coisas é em relação à ofensa. A gente está vivendo no nível para o qual Deus nos chamou. Amém? Amém, meu irmão. É em amor, fui tratado nisso, temos sido tratados todo o tempo, né, a respeito disso. E é segurança para nós outros ouvirmos essas coisas, né, o tempo todo, para a gente estar renovando a nossa mente, e sempre com o intuito para que todos avancem, para que todos cumpram o chamamento que Deus tem para cada um, especial. Deus criou cada um para um propósito. E a vontade de Deus como Pai é ver esse propósito completamente cumprido, para aquele grande dia Ele poder falar para nós, nossa, você foi um instrumento, você foi um braço meu ali naquele lugar. Você fez a minha vontade, você realizou a minha obra, pessoas foram alcançadas, a igreja do Senhor avançou, você não foi motivo de ofensa, você não foi motivo de pedra de tropeço para a minha igreja, para atrapalhar aquilo que eu queria para aquele tempo, naquele lugar. Você foi uma bênção. Glória a Deus.
É isso que está no meu coração. É para a igreja avançar, para a igreja crescer. Amém? Pleno potencial, com pleno poder e colocar o diabo no lugar dele. Que não é aqui dentro, é lá fora. E cada vez mais longe a gente vai empurrando ele, vai empurrando até os confins da terra, até que vai chegar o dia dele. Ele já sabe. Amém? Glória a Deus. Creio que são